Olá pessoal, tudo bem? Então, eu estou fazendo esse vídeo para a gente poder falar sobre Sócrates, um personagem muito importante na história da filosofia. Aliás, talvez ele seja o primeiro grande personagem da história da filosofia. A gente sabe que existe a filosofia antes de Sócrates e a filosofia depois de Sócrates. Por quê? Porque antes de Sócrates havia aquele movimento filosófico dos pré-socráticos, mas eles buscavam compreender a natureza, ou seja, a physis. Quais eram as leis que regiam as transformações no mundo físico? E por causa dessa investigação racional sobre as leis da natureza, esses primeiros filósofos, eles são chamados de físicos ou de naturalistas, certo? Mas a sociedade grega, e aí a gente fala especificamente a sociedade ateniense com mais ênfase, ela passa por uma grande transformação social, que é a instituição da democracia. Então, com a instituição da democracia, surgem novas demandas, porque há uma série de mudanças na visão de mundo, na organização social, naquilo que é considerado justo, certo, bom, virtuoso. A virtude, que antes era a força, o homem virtuoso era o guerreiro, agora passa a ser a política, ou seja, a habilidade de falar em público. Por quê? Porque a democracia, ela traz a necessidade de que você dialogue com o outro e, através do diálogo, chegue a uma conclusão daquilo que é melhor para a sociedade. A gente já falou sobre a estruturação das discussões na democracia ateniense, que era feita através de duas instituições, a Boulé, que era aquele conselho de 500 cidadãos que eram selecionados por sorteio para decidir as questões cotidianas da polis, e também a Eclésia, que era a Assembleia Geral, onde todos os cidadãos se reuniam para discutir tudo sobre a sociedade. Ou seja, quem pagaria impostos, quem seria isento, quem viveria, quem morreria, quais eram as regras para determinar a propriedade e tudo o que era importante para a sociedade. Então, nessas discussões, os cidadãos eles tinham igual poder de fala, o seu voto tinha o mesmo peso, eles tinham aquelas três características: isegoria, isocracia e isonomia. Me fugiu de repente. Enfim, isonomia, todos eram iguais perante a lei. Isegoria, todos tinham o mesmo poder de fala. E isocracia, ou seja, o seu voto tinha o mesmo peso entre os cidadãos. Então, parecia justo, parece justo. Mas só que, para eu decidir alguma coisa, eu preciso ter o voto da maioria. E para ter o voto da maioria, como todos têm igualdade de fala e o seu voto tem o mesmo peso, então eu preciso convencer o maior número de pessoas possível para que eu possa, enfim, decidir os destinos da polis. Certo? Então, neste cenário, surge uma classe social nova que vai fazer grande sucesso, que é a classe social dos sofistas. Os sofistas eram professores de retórica e argumentação e oratória, ou seja, professores da arte de falar bem e de convencer, de persuadir, que eram pagos para treinar os cidadãos atenienses que podiam pagar por essas aulas para que eles fossem discutir na Ágora, na Assembleia Geral, na Eclésia, e assim decidir os destinos da cidade. Ora, se quem pudesse pagar era treinado para discutir, então os privilégios, eles continuavam privilegiando quem tinha poder aquisitivo.
E isso era uma grande injustiça, porque o status quo não mudava. Então, foi aí que surge a necessidade de uma pessoa que confronte esse sistema. E essa pessoa vai ser Sócrates. Há duas versões para a vida de Sócrates. Uma versão poética e uma versão política. Na versão poética, Sócrates tem um amigo chamado Querefonte. Querefonte vai até a cidade de Delfos, consulta o oráculo e pergunta quem é o homem mais sábio da terra. O oráculo diz: o homem mais sábio da terra é Sócrates. Ele volta para Atenas, conta para Sócrates: olha, o oráculo de Delfos disse que você é o homem mais sábio da terra. E Sócrates começa a refletir: ora, se os deuses disseram que eu sou o homem mais sábio da terra, então de fato eu devo ser. Mas por que os deuses disseram isso? Existem tantos sábios em Atenas. Eu sei uma coisa, eu não sei de nada. E aí ele pensa, talvez isso seja o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é saber que não se sabe de nada. É esse despertar da alma. Enfim, e ele então sai pela cidade para consultar os sábios de Atenas para ver se eles eram sábios de fato. E ele descobriu, através do seu método dialético conceitual, que nenhum deles sabia o que dizia saber. Então ele pensou, ora, se as pessoas estão se enganando, dizendo que sabem as coisas, então talvez os deuses tenham dito que eu sou o homem mais sábio da terra porque eu sou o único que não me engano. Eu só sei que nada sei. Então os deuses devem ter me dado uma missão. E essa missão é dialogar com os homens e despertá-los para a sua ignorância, que é o princípio da sabedoria. Tá? Isso é muito importante. Então ele começa a dialogar com os homens de Atenas, com os cidadãos, e começa a fazer discípulos. Essa é a versão poética. Agora, na versão política, a sociedade ateniense demandava alguém que se levantasse para se contrapor aos sofistas. Os sofistas, eles recebiam pelas suas aulas, e essas aulas, elas defendiam algumas coisas que eram contra o pensamento filosófico. Por exemplo, o relativismo em relação à verdade. Os sofistas acreditavam que com uma boa argumentação, qualquer coisa poderia ser defendida como verdadeira. Que não se podia ter certeza de nada. E por não se ter certeza de nada, se não tem bases sólidas para uma verdade absoluta, a verdade só pode depender do ponto de vista. Então, a verdade é relativa para os sofistas. Sócrates, pelo contrário, diz não. Se existem leis na natureza que regem os movimentos da natureza, ou seja, as transformações do mundo físico, então deve haver leis que regem as ações humanas. Por isso, a filosofia socrática, ela é estritamente política e ética, viu? Sócrates, com seu método conceitual, ele tenta encontrar os princípios, os conceitos, as leis universais que regem a ação humana. Ora, isso é muito importante, veja bem. Se eu começo a procurar princípios e leis universais que regem a ação humana, então essas leis universais, elas vão equilibrar a vida em sociedade. E os interesses particulares que desequilibram essas relações vão ser anulados pelas leis universais. Então Sócrates começa a questionar os cidadãos de Atenas e a cooptar discípulos para discutirem na Assembleia Geral e vencer os argumentos relativistas dos sofistas. Vamos recapitular então. Existem coisas muito importantes na filosofia socrática. Primeiro, a ideia fixa. Só sei que nada sei. Segundo, a missão de Sócrates
dialogar com os homens e despertá-los para a verdadeira sabedoria. O objetivo, fazer os homens alcançar o conhecimento ou a autoconsciência. E qual era a inovação dessa filosofia? A inovação dessa filosofia é que ela deixa um pouco de lado as leis da natureza e começa a investigar as leis humanas. Ou seja, o homem se torna o centro da investigação filosófica. Seus principais opositores, os políticos e os sofistas. Os sofistas principalmente, tá bom? O método socrático, então, ele se compunha de duas etapas. A primeira delas era a fase da exortação ou ironia, que a gente também vai chamar aqui de fase destrutiva. Sócrates convida o seu interlocutor e, numa atitude de refutação daquilo que o seu interlocutor alega saber, Sócrates desmonta os seus argumentos e enfraquece todos os seus preconceitos e as suas opiniões de caráter sensorial que são sem fundamentação. Ou seja, tudo o que a pessoa diz saber nessa primeira fase é destruído. E ela só pode chegar ao final dessa primeira fase dizendo, eu não sei nada. E quando ela diz, eu não sei nada, esse é o momento que a sua alma desperta. Ora, o Sócrates está fazendo com que os homens acordem para a sua própria ignorância, né? Dado essa primeira fase, tem dois caminhos a seguir. Primeiro, ou eu odeio Sócrates, ou eu me torno um discípulo. Quando você se torna um discípulo, chega a segunda fase, que é chamada de maiêutica, ou fase da indagação ou reminiscência. Nessa fase, Sócrates vai ensinar os homens a fazer um diálogo interior com sua própria alma. Ora, por que com sua própria alma? Porque para Sócrates a alma é imortal. E essa alma, sendo imortal, sendo eterna, ela então conhece a verdade. Para nós que estamos vivos, que temos um corpo físico de carne e osso, um corpo corruptível, que está envelhecendo e que vai morrer quando nós chegarmos aos 80, 90, 100 anos, então é impossível conhecer a verdade plenamente, porque essa verdade, ela simplesmente é maior do que nós. O que nós conhecemos da verdade é sempre fragmentado. Mas a nossa alma, que é eterna, conhece tudo. Por isso o método socrático é um método de diálogo interior. Lembre-se, Sócrates, ele era filho de uma parteira. E ele dizia, a minha mãe faz partos de pessoas em mulheres. Eu faço partos de ideias em homens. Então, a maiêutica é o parto das ideias. É isso que significa o método socrático. Então, ele ajudava os jovens a encontrar o caminho da filosofia, que era a maiêutica, esse diálogo interior, a procurar pela verdade absoluta que guia a ação humana e, depois disso, ir até a ágora e discutir política. E na ágora, é claro, os discípulos de Sócrates, eles destruíam os argumentos sofísticos. E isso gera muita revolta da elite contra Sócrates. Então, esta elite resolve acusar Sócrates de duas coisas: de corromper a juventude e de impiedade. Sócrates, então, é acusado e vai a julgamento. Nesse movimento, Sócrates não aceita um advogado para o defender. Ele mesmo faz a sua defesa. Aí tem uma intenção política também. Ora, quando Sócrates está andando pelas ruas de Atenas, ele está conversando de um a um com os cidadãos. Ali ele tem uma plateia de milhares. E é com esta plateia que ele vai dialogar de uma só vez. Então ele usa o seu julgamento para um último diálogo, digamos assim. Sócrates desmonta os argumentos da sua acusação,
Porque uma das formas de corromper a juventude dentro da acusação era de levar os jovens a acreditar em outros deuses que não os deuses gregos. E a segunda acusação, impiedade, é a incredulidade, é não acreditar nos deuses. Ora, há uma contradição aí. Como eu posso não acreditar nos deuses e levar os jovens a acreditar em deuses? Então Sócrates humilha os seus acusadores, humilha os seus juízes, humilha os seus adversários, ele até consegue se livrar da morte no primeiro momento. Mas eles colocam duas penas para ele: o exílio de Atenas ou continua em Atenas e nunca mais filosofa. Ele rejeita as duas. Atenas é a sua casa e filosofia é a sua vida. Então eles são obrigados a condená-lo à morte. Eu digo essa palavra obrigados, mas é mais uma força de expressão. Então eles optam por condená-lo à morte mesmo, a beber cicuta em praça pública. Sócrates, então, aceita a condenação, os seus discípulos tentam fazer com que ele fuja, traçam até o plano de fuga, mas ele rejeita. E na Apologia de Sócrates, escrita por Platão, há a primeira reflexão sobre a morte na história da filosofia. Sócrates diz o seguinte: ora, se depois da morte existir uma outra vida, ela só pode ser boa para um homem bom. Porque Sócrates era um homem bom. Na sua visão, Atenas é que perdia com a sua morte, não ele. Porque nunca iriam encontrar outro homem mais sábio da terra e nunca iam encontrar alguém que fez o que ele fez por Atenas. Nas suas palavras, é claro, lá na Apologia de Sócrates. E a segunda reflexão é: se não há nada depois da morte, mesmo assim eu ainda saio no lucro. Porque não tem sofrimento, não tem preocupação, não tem nada. Simplesmente nada. O vazio. E assim termina a vida de Sócrates. Ele bebe veneno em praça pública e morre, mas a sua filosofia marcou a história e marca até hoje, tanto é que nós estamos estudando aqui. 3 noções importantes que são que a gente deve considerar. A primeira, a noção de alma, que é a psique. Em Sócrates, a psique é a sede da consciência normal e do caráter. É a alma. E essa alma, ela é eterna. Ela conhece a verdade. Segunda noção importante, a noção de ética. Para Sócrates, quanto mais você se aproxima da verdade, melhor você se torna. Então, conhecimento em Sócrates é virtude. E a noção de sabedoria ou de humildade. A sabedoria é a humildade perante o conhecimento. Tendo a certeza de que nós nunca vamos conhecer a verdade, que o que nós podemos nos aproximar, nós estamos no caminho da verdade, mas enquanto nós estivermos um corpo físico, nós não conheceremos a verdade. E nós devemos ter uma atitude de humildade perante esse conhecimento, tá? Então, para Sócrates, sabedoria é ser humilde ante o conhecimento e as formas de conhecimento que se apresentam para a gente. Com isso, eu acho que dei todas as informações que são básicas da filosofia socrática e eu espero que você se saia bem nessa prova, tá? Desculpa o meu amadorismo aqui nesse vídeo, mas a gente está junto. Grande beijo e prova semana que vem.